Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa pra curar, pra te libertar. Espírito Santo repousa sobre nós. Fala, Taubaté, mais uma vez aqui, Rogério Salva-Vidas, falando da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de oração, o poder da oração. Quem tem orado nessa semana, nesse tempo difícil que nós estamos passando, quem tem orado e pedido a proteção a Deus para as escolhas, para o trabalho, orado para um caminho pleno, orado por uma vida nova, orado pelo batismo, orado pelas pessoas que necessitam, que estão enfermas, porque tudo é uma escolha. E hoje a palavra vem nos ensinar sobre isso, sobre o poder da oração, aonde Jesus orava dia e noite para poder fazer o seu ministério acontecer e seguir o caminho até o Calvário. Mas para isso, ele nos deu uma palavra grandiosa para nós, igreja. Somos igreja de Cristo. E a palavra, ela nos diz assim no livro do evangelista Lucas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de volta à Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tírio e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que grandiosa palavra de Deus para nós.
A pergunta que eu sempre deixo para cada um de nós: qual o trabalho da igreja hoje? Qual é o trabalho da igreja de Cristo? Eu falo igreja, templo, hoje. Anunciar o evangelho, curar os doentes, libertar os oprimidos. Esse é o papel da igreja hoje de Cristo. Aonde nós vamos, recebemos a palavra de Deus, recebemos a Eucaristia, mas nós temos que ter convicção para entender que o Evangelho de Deus cura, a palavra de Deus cura, mas para isso é preciso acreditar. Essa é a nossa missão como igreja de Cristo. É o que eu estou fazendo hoje, falando de Deus. É um projeto que saiu do coração de Deus para ser anunciado na minha rede social, aonde eu continuo com o ID de Francisco. A aceitação, falar de Deus, levar a palavra aos doentes e libertar os oprimidos. Levar a palavra através das redes sociais para poder chegar aonde o vento soprar. Aceitar o ID de Deus, porque nasceu do coração de Deus através do Papa Francisco. E a palavra diz que Jesus sobe a montanha para orar. Quando fala de montanha, de montes, os nossos irmãos cristãos, eles sempre sobem um monte. Para quê? Para orar, para ter intimidades com Deus. E quando nós vamos ao monte, a sensação é algo de mistério, misterioso, porque vemos coisas que Deus, através do Espírito Santo, nos concede a enxergar. E quando Jesus sobe a montanha, ele tinha algo grandioso para fazer, porque logo após a sua descida, ele escolhe os discípulos. Ele chama os discípulos, que logo vão se tornar apóstolos. E nessa noite, ele passou a noite inteira orando em prol de uma decisão. Ele já conhecia a cada um deles, mas tinha algo grandioso por trás desse mistério. Agora, os 12 vão se tornar o apóstolo de Cristo. E ele começa a chamar um por um, cada um pelo seu nome. Simão, a quem chamou Pedro, aonde ele já tinha mudado o nome de Pedro para Simão. Filipe, Tiago, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. E ele continua até hoje escolhendo os seus discípulos. E a palavra que eu observo nessa mensagem é: passou toda a noite. Ao amanhecer, chamou todos os discípulos. O momento da escolha. Agora
passou a noite toda fazendo o quê? Orando. E quanto tempo que nós não passamos a noite orando? Quanto tempo nós trazemos a mensagem, falamos da palavra, mas não passamos a noite orando. Ainda mais em cima de uma montanha. Mas hoje, Jesus desce na palavra, como está descendo hoje para mim, para você, e encontra nós a multidão de pessoas, a multidão de vários lugares. E essa multidão é eu e você que estamos ouvindo a palavra de Deus. Mas a receita é simples, meu irmão. Não tem como maquiar a palavra de Deus. A receita é: ele desce a montanha, escolhe as multidões, encontra com elas de todos os lugares. Mas a receita é para o quê? Para o milagre acontecer. Para que o milagre possa acontecer, primeiro nós temos que orar. Não tem como acontecer milagre na sua casa, na sua família, aonde você estiver, no trabalho, das dificuldades, das tormentas, das tempestades. Não vai ter como ter milagre se não tiver a oração. A oração, ela transforma, a oração, ela move montanhas, a oração, ela quebra barreiras, a oração faz com que o velho se torne novo. A oração é um canal de intimidade com Deus. Quando temos esse canal de intimidade, que é a oração, nós começamos a ouvir a voz de Deus, nós começamos a seguir o caminho de Deus, nós começamos a ter intimidade com Deus, porque são poucos os escolhidos, são poucos aqueles que querem realmente ouvir a voz de Deus. Deus, ele quer falar com todos, mas desde que todos estejam com o coração contrito, arrependido, com o coração renovado em espírito e em verdade. Por isso que fala dos verdadeiros adoradores. Tudo o que formos fazer, temos que orar para ver se é da vontade de Deus. Ah, vou comprar um terreno, ora. Vou comprar uma casa, ora. Vou arrumar um trabalho novo, ora. Vou comprar uma moto, ora. Porque se for da vontade de Deus, ele vai conceder. Ele dá aquilo que nos é da sua vontade, não da nossa vontade. Então tudo que nós formos fazer, nós temos que colocar no coração de Deus, é unir o nosso coração com o coração de Deus, para que no momento oportuno Ele nos conceda a realização de nossos pedidos. A multidão então, elas ouviam falar de Jesus, a multidão aonde passava, ficava escutando: Jesus vai passar, Jesus está chegando, Jesus vai voltar, Jesus está aqui, Jesus está ali. As pessoas ouviam falar de Jesus e sabia que ele curava os enfermos, os oprimidos. Ele curava a todos que eram atormentados por espírito ruim. Aonde ele passava, ele ia curando. E hoje, ele pode estar passando na sua casa e está curando alguém da sua enfermidade. Então eles acreditavam no poder da oração.
Eles acreditavam que a oração transformava, que a oração edificava, que a oração buscava a intimidade com Cristo. Eles acreditavam que a oração mudava o sentido da vida. Então era momento deles começarem a ouvir o próprio Jesus, a pregar a todos eles. Então eles ficavam no pé da montanha. Eles desciam, eles ficavam no pé da montanha, aonde era um lugar plano, aonde não era um lugar que não poderia ser muito cansativo, mas para que eles ouvissem a palavra de Deus. E a palavra diz que ali estavam muitos dos seus discípulos. Acredito eu que quase todos dos discípulos estavam ali. A palavra não questiona de Tomé. Fala dos escolhidos, mas não fala que Tomé estava ali. Um dos quais ele deu um nome. A palavra diz assim que os discípulos escolhidos, os 12, entre eles, aos quais deu um nome. Chamou os discípulos. Então Tomé estava ali. Porque Tomé era uma pessoa que ele duvidava das coisas que aconteciam. Tomé era uma pessoa que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Então ele ia atrás de lugares, de caminhos que não fazia questão para estar ali. Mas a palavra diz que ao amanhecer chamou os discípulos e escolheu os 12 entre eles, cada um pelo seu nome. Só que agora eles eram apóstolos. E ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvi-lo. Quantas pessoas estão precisando ouvir Jesus? Quando eu falo que temos que orar para ver se é da vontade de Deus, é porque nós fazemos muitas coisas das nossas vidas através de impulsos, através de desejos, vontades, mas não colocamos em oração para ver se é da vontade realmente de Cristo. Mas aquelas pessoas que ouviam o falar de Jesus, que ouviam Jesus pregando, anunciando o Evangelho, eles eram curados. Todos queriam tocar Jesus. E se nós formos colocarmos as outras passagens, nós vimos que muitos das pessoas chegavam, prostravam, outros queriam tocar a orla, outros queriam que ele impusesse as mãos. O exemplo mais simples é aquela mulher do fluxo de sangue. Tamanha era a sua fé. Quantas vezes era prejudicada por ser aquela mulher que tinha aquela doença do fluxo de sangue, da hemorragia, aonde ela queria sair, não podia. Citavam como leprosa, mas ela, mesmo assim, ela foi andando por meio da multidão escondida e tocou na sua orla, e logo ela foi curada. Nessa noite, não será a sua vontade. Não será a sua vontade que vai curar o enfermo. Não será a tua vontade que vai fazer com que as portas abrirão de emprego. Não vai ser da sua vontade que as coisas vão acontecer na sua vida, as mudanças. Não vai ser da sua vontade que você
vai comprar o seu carro ou a sua moto, enfim, não vai ser da sua vontade. Se você não estiver em oração e não colocar a sua vontade na vontade de Deus, nada acontece. A palavra diz assim em Romanos 8, 28, se eu não me engano, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Mas hoje, o céu se abre para a graça. Porque Jesus, ele desceu da montanha. Ele desceu para curar. Ele desceu para a multidão. Ele desceu para mim e para você. Ele desceu para ter um renovo, uma vida nova, algo novo. Ele desceu para que nós tivéssemos uma vida em abundância. Ele desceu para nos unir em oração. Porque o Pai é nosso. É por isso que ele orava ao Pai, pedindo direção para conduzir o teu povo à graça. Que nessa noite você possa também estar em oração e pedir a graça de Deus, para que Deus possa tocar no mais íntimo do seu coração, para realizar os seus desejos, para realizar a sua vontade que esteja no coração dele, para que ele possa nos dar vida, vida em abundância, e fazer o velho se tornar novo. Ameniza, Senhor, os nossos pecados, leva contigo as nossas enfermidades, o nosso cansaço espiritual, mas que nós possamos estar sempre, sempre com o olho na cruz, para que somente a graça possa vir nos fazer parte nesse dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu não sei o que você está passando nessa noite, nessa tarde, mas eu sei que Deus quer algo novo para mim e para você. Compartilha, marca o irmão que está precisando, marca aquele que está querendo começar a orar, para que Deus possa mudar a nossa história. Tudo isso eu entrego em nome de Jesus.